Olá, sétimo ano. Vamos à nossa aula de número 13. Hoje explicarei para vocês o conteúdo de transitividade verbal. Então, se liga e vamos às explicações. O que é transitividade? Transitividade será a relação do verbo, que nós já estudamos, que são as palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, e seus complementos. Complementos aqui nós vamos chamar de objeto. Esse objeto tem por função completar o sentido do verbo. Vamos às classificações. Primeiramente, nós vamos estudar o verbo transitivo, certo? Estamos falando de transitividade verbal. Anteriormente, nós vimos o que é, só um minutinho, o que é a transitividade verbal? É a relação do verbo com o seu complemento, ou seja, com o seu objeto. E vamos observar que na transitividade verbal nós vamos ter o verbo transitivo. Professor, o que é um verbo transitivo? É aquele que pede complemento. E esse complemento ele pode ter ou não preposição. Vamos observar o seguinte, se eu digo Paulo ama Maria, observe comigo, escute o que estou dizendo. Quando eu digo que Paulo ama, já vem a pergunta, Paulo ama o que ou quem? Maria é a resposta ao verbo ama. Então, nós vamos observar que para ser um verbo transitivo, o meu verbo precisa de resposta. Ele precisa de um complemento. E quando eu tenho essa resposta ao verbo, e entre o verbo e a resposta eu não tenho preposição entre essas palavras, eu terei o que eu chamo de verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo? É aquele que tem sentido incompleto, ou seja, ele pede complemento, ele precisa de uma outra palavra para ter sentido. Quando eu digo o aluno comprou, comprou o que, professora? Os livros. Observe comigo que o verbo comprou, ele é um verbo transitivo. Por quê? Porque ele não tem sentido sozinho, ele é incompleto, então ele precisa de outra palavra. Que no caso do nosso exemplo é a palavra livros. Então, livros é o que eu chamo de objeto, certo? Objeto é a mesma coisa de complemento, ok? Observe que na escrita desta frase eu tenho o verbo, tenho o objeto, que é a resposta ao verbo, e entre essas duas palavras eu tenho um artigo, não é preposição, certo? Sendo assim, eu tenho verbo transitivo direto, porque entre o verbo e o seu objeto eu não tenho uma preposição ligando. Se eu não tenho preposição, ele é direto. Se eu tiver preposição entre o verbo e a resposta ao verbo, aí ele vai ser transitivo indireto. Observe, a bruxa bebeu. Quem bebeu, bebeu algo. O que foi que a bruxa bebeu? A bruxa bebeu de sua poção mágica. Então, quem é o meu objeto? Quem é o meu complemento? Quem é a minha resposta ao verbo? Sua poção mágica. Sua poção mágica é o meu objeto, ou seja, responde o meu verbo bebeu, e entre o verbo e o objeto eu tenho a preposição de. Então, quando tiver preposição entre o verbo e seu objeto, eu terei transitivo indireto. Quando eu tiver a junção dos dois, eu vou ter o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Observe o exemplo. O jornal dedicou. Quem dedica, dedica algo para alguém. Então, veja que o que foi dedicado? Uma página. Uma página é objeto direto. E se eu dediquei uma página, eu dediquei a quem ou para quem? Ao episódio. Então, observe que eu tenho um objeto que é direto e um objeto que é indireto, complementando o sentido do verbo dedicou. Quando eu tiver dois objetos, ou seja, dois complementos, ou seja, dois objetos para o mesmo verbo, eu terei transitivo direto e indireto ao mesmo tempo.
Um não terá preposição e outro objeto terá preposição nessa sequência: verbo, objeto direto e objeto indireto. Ainda falando de transitividade verbal, vamos ter uma segunda classificação. Qual é a primeira classificação da transitividade verbal? O verbo transitivo, que foi o que eu expliquei. No verbo transitivo eu tenho ele sendo direto, indireto e os dois ao mesmo tempo. E tem uma segunda classificação, que é o verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que tem o sentido completo, ele não tem objeto, ele não precisa de outra palavra para ter sentido. Escute a frase: a criança dorme. Paulo caiu. Carlos saiu. Maria chorou. Observe que esses verbos que eu falei, como no exemplo dorme e caiu, eu não tenho a necessidade de ter uma palavra associada a este verbo para que ele tenha sentido. Se eu digo a criança dorme, você entende o que a criança está fazendo. Se eu digo Paulo caiu, você sabe a ação que Paulo desenvolveu. Então, eu não preciso de palavras complementares. Isso ocorre quando o meu verbo tem sentido completo e ele é classificado como intransitivo. Já estudamos, mas apenas para relembrar, o que é o verbo de ligação. O verbo de ligação, ele serve para ligar o sujeito a uma característica dada a ele. Ele não é um verbo dotado de sentido. Então, observe o exemplo. O bebê é calmo. O bebê está calmo. Quando eu digo o bebê calmo, você entenderia se eu retirasse o verbo de ligação. Mas esse verbo de ligação, ele está aqui para unir o sujeito a uma característica, a um atributo. É como se fosse um termo que serve para ligar o sujeito a um adjetivo, a uma característica. Quando eu digo o bebê é calmo, eu estou afirmando que ele sempre é calmo. E quando eu digo o bebê está calmo, eu estou me referindo àquele momento. Então, veja a importância do verbo de ligação. Além de servir para fazer a ligação, ele também indica o estado ou a mudança dele. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de transitividade verbal. Respondam a lista de exercício. Tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. Abraço.